o Daniel já disse, eu me chamo Nayara, sou professora, sou mãe de Maria Júlia, serva da Renovação Carismática Católica, graças a Deus, há 18 anos. E nessa noite o Senhor traz para nós um lindo tema. Eu passei muito tempo, olhando para aquele quadro, aquela paisagem que o Padre Norberto pintou. Vocês estão vendo ali? É lindo, não é? E sabe o que mais me atraiu naquela paisagem? Adivinha, gente? O céu. O maior destaque daquela paisagem ali é o céu, não é? O elemento que toma a maior parte do quadro é o céu. E isso é porque eu amo o Papai do Céu, Maria Júlia, você acertou. O céu nos atrai. Vocês já perceberam isso? Que o céu nos atrai? Será por que o céu nos atrai? Sabe por quê, irmãos? Porque o céu foi feito para mim e para você. O céu é um lugar que Deus reservou para a nossa morada dele. Para a nossa morada dele. Existem pesquisas científicas, principalmente saiu aí muito dessas notícias durante a pandemia, que dizem que se nós olhamos para baixo, literalmente, usamos o sentido da visão e fixamos o nosso olhar para baixo, para a terra, nós temos uma tendência maior de ter maus pensamentos, maus sentimentos, de nos tornarmos pessoas depressivas, com baixa autoestima, e que o simples fato de nós olharmos para o céu já renova em nós a esperança, já dá a nós um novo ânimo, já muda a direção da nossa vida. Quem criou todo o universo foi Deus, não foi? Não é por acaso que as coisas que Deus criou nos atraem. Não é por acaso que nós temos dentro de nós semente de eternidade. Nós queremos viver para sempre. Ninguém quer morrer, quer? Não, nós não queremos morrer porque nós temos uma semente de eternidade dentro de nós. Mas com o que você tem sonhado? Às vezes, eu sou professora, Então, às vezes, trabalhando-se lá com as profissões, com os meus alunos, eu pergunto o que eles querem para o futuro. E todo mundo sonha com uma profissão, com uma situação financeira diferente, sonha em formar e constituir uma família. Todos esses sonhos são válidos, irmãos. Todos eles são importantes. Todos eles fazem parte do projeto de Deus para nós, como peregrinos aqui na terra. Mas existe um sonho de Deus plantado em nós, que está sendo morto, esquecido, adormecido, porque nós colocamos os outros sonhos sobre esse sonho. E esse sonho é o céu. É a eternidade. Será que nós sonhamos com o céu? Será que nós ainda desejamos o céu? Será que nós almejamos a pátria celeste, a coroa da eternidade, a vitória após a morte? Porque foi só por isso que Jesus morreu, para garantir o seu ingresso, a sua entrada nesse paraíso perfeito que Ele criou para nós. Foi só por isso que Ele derramou todo o sangue dele, para que você tenha acesso à pátria celeste. O tema da nossa reunião de oração hoje, irmãos, é conceder-lhe o convívio dos eleitos. Repete isso comigo. Conceder-lhe o convívio dos eleitos. É uma súplica, é um pedido a Deus: Senhor, dá-me a graça de conviver com os eleitos. Onde esse convívio acontece, queridos? É aqui na terra? Não é pelos eleitos desse mundo, é pelos eleitos de Deus que se encontram na pátria celeste. E eu quero perguntar de novo: com o que você tem sonhado? Daiara, eu tenho sonhado com o meu doutorado, com o meu mestrado. Daiara, eu tenho sonhado em passar naquele concurso que eu almejo há anos. Olha, Daiara, eu tenho sonhado em ter filhos que eu não consegui ainda. Tenho sonhado em ver o meu filho se formar em tal profissão, ter sucesso na vida. Olha, Daiara, eu tenho batalhado, eu tenho sonhado, eu tenho lutado com afinco todos os dias
para dar uma situação financeira boa para minha casa, para minha família? Eu não sei, irmãos. E eu não quero aqui dizer que os seus sonhos não são legítimos. Os seus sonhos são legítimos. Mas quando você foi batizado, foi plantada uma semente de eternidade dentro de você. E nessa semente contém o sonho de Deus para a sua história, para a sua vida. Um sonho que ultrapassa as coisas desse mundo, que ultrapassa os nossos desejos humanos, as nossas perspectivas daquilo que é bom. Nós temos uma visão limitada, sabe, irmãos? E por isso a nossa perspectiva do que é melhor é limitada também. A nossa perspectiva do que é mais importante na vida de um filho, ela é limitada. Eu vejo muitas pessoas investirem muito dinheiro na escola dos filhos, faz curso disso, curso daquilo. Tem uma menininha mesmo, né, que é da idade da minha filha. Ela estuda na melhor escola de Brasília. Ela faz comum, ela faz natação. E eu tenho uma dó dessa menina, que é tão pequenininha, não tem tempo nem de brincar. Que é tanto curso, é tanta coisa, que a bichinha só é de lá para cá, daqui para lá. E esse investimento que os pais fazem nela, eles acham que é a melhor coisa que eles estão oferecendo para a filha deles, para que ela tenha sucesso na vida, para que ela tenha dinheiro, para que ela tenha uma boa profissão, estabilidade financeira, conforto e tudo que advém das coisas terrenas. Qual é o maior investimento que você tem feito, meu irmão, na sua família? Qual é o maior empenho que você tem tido? Para quê? Para as coisas que as traças corroem? Irmãos, eu tinha um primo, o caçula da família. Todo mundo era um pouco mãe e um pouco pai desse menino, porque ele nasceu depois de todos nós já estávamos um pouco grandinhos, filho de uma tia minha. O sonho dele era ser médico, e o sonho da mãe era que ele fosse médico. O menino era muito inteligente, pequenininho, assim, eu lia a historinha para ele, ele decorava a história, depois sem saber ler, ele contava toda a historinha só passando as páginas. Todo mundo era encantado com essa criança. O aniversário dele era a festa da família inteira, todo mundo ia fazer os doces, preparar um bolo, para encher balão. Para nós ele era igual uma bonequinha, um bonequinho, né? Porque a gente já era menina grande, a gente dava banho, aprendeu a trocar fralda. E minha tia sempre foi a tia, né? A casa da tia. Era a casa cheia de sobrinhos, aquela casa que a gente tinha liberdade para calçar os sapatos dela, fazer desfile, para desmanchar o guarda-roupa dela, para jogar sabão na casa e sair deslizando, dizendo que estava lavando. Então era uma casa cheia de sobrinhos o tempo inteiro. E ele conseguiu, ele passou no vestibular, ele cursou medicina, né? Ele voltou para o Piauí logo em seguida, porque ele queria devolver para a mãe todo o esforço que ela tinha feito para criar ele sozinho. E aí ele estava, para tia ir bem, meu filho. E aí ele estava trabalhando e ganhando muito dinheiro, comprou um carrão. Eu cheguei lá e falei assim, o que é a caminhonete do nosso doutor? Né? E era o nosso doutor. Consultou Maria Júlia, Aida. E era o orgulho da família, irmãos. Um belo dia voltando do trabalho, numa estrada, numa BR, estava chovendo, o carro dele aquaplanou, ele bateu no tronco de uma árvore e morreu. E acabou. E o mais precioso ele não tinha. O mais importante ele não tinha. Não tinha sido cultivado nele o desejo para o céu. Eduardo. Então, irmãos, a minha tia, hoje ela vive aos prantos. Tem 2 anos que ele faleceu. Até hoje é como se ele tivesse morrido ontem. Porque não tem desejo do céu, irmãos. Não conhece toda a maravilha que Deus tem preparado para mim e para você. O Senhor dizia para nós na reunião de núcleo que Ele tem o desejo de revelar a nós os segredos do coração dele, os seus sonhos, como Ele fez com o profeta Daniel, que tinha uma visão além. Daniel via além. Daniel interpretava sonhos porque tinha uma sabedoria de Deus agindo em Daniel. Daniel era aberto, não é esse Daniel aqui não, tá? É Daniel da Bíblia, aquele lá da cova dos leões e tal. E aí, irmãos, o Senhor dizia para nós que deseja dar esse presente para nós nessa noite. Você deseja receber esse presente? Sim ou não? Sim. O presente de ter acesso
ao conhecimento de Deus, de conhecer os sonhos que brotam no coração de Deus, os planos de Deus para nós. Eu quero te convidar então a pegar a tua palavra e abrir, por favor, no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, nós vamos ler os versículos de 19 a 21. Lucas 8, 19 a 21. A palavra de Deus aqui na Bíblia Ave Maria tem esse trecho, essa perícope, intitulada como A Mãe e os Irmãos de Jesus. E no versículo 19 diz assim: a mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. Palavras da salvação. Jesus estava no auge de sua vida pública. Diz aí que a multidão que o seguia era tão grande que Nossa Senhora não conseguiu falar com ele porque não dava conta de atravessar a multidão. A multidão que o seguia, atraída pelos milagres, pelos sinais, impedia o acesso de Nossa Senhora e dos parentes de Jesus a ele. E esse trecho ele nos intriga, não é? Porque aparentemente Jesus está sendo rude com Nossa Senhora e com seus parentes, sua família sanguínea, sua família biológica. Mas na verdade o que o Senhor quer é nos dar uma exortação, irmãos, um ensinamento, uma correção. Jesus está dizendo para mim e para você: olha, tem parte comigo aquele que obedece a palavra de Deus, aquele que escuta a palavra de Deus e a coloca em prática. Se nós pegarmos outras traduções, vai ter esse termo: aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, coloca em prática. Jesus quer nos elevar à condição de família, irmãos dele. E como que Jesus quer fazer isso? Nos tirar do lugar de criatura, porque eu e você somos criaturas, nos tirar do lugar de criatura e nos colocar no lugar de irmãos, filhos de Deus Pai, irmãos de Jesus Cristo. O Senhor deseja fazer de nós família dele. E a condição para que isso aconteça é que nós ouçamos a palavra de Deus e a coloquemos em prática, que nós possamos viver a palavra de Deus, executar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, que nós possamos olhar para o céu, olhar para o alto, irmãos, olhar para a eternidade, sonhar com o céu, ao sabor da palavra de Deus, ao sabor da palavra de Deus, parar de desejar as coisas desse mundo, as honras, as riquezas, os elogios, os prazeres, a satisfação, o conforto. Parar de desejar o reconhecimento das pessoas, os aplausos, as glórias desse mundo e desejar o sonho de Deus para nós, que é o céu. Só o sonho de Deus para nós traz a nossa completude. Essa palavra também foi uma palavra que o Senhor nos inspirou no núcleo. A sensação que o Senhor trazia assim ao meu coração era de completude, de uma coisa que se completa, irmãos. Nós só seremos inteiros, nós só seremos completos se nós formos para o céu. Não tem jeito da nossa alma ser saciada com as coisas aqui na terra. Não tem jeito da nossa alma ser completa com as coisas aqui da terra. Queridos, enquanto eu orava, o Senhor dizia para mim que nós precisamos ter a obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo isso, então eu vou me esforçar para executar. E aí o Senhor pedia para nós, na noite de hoje, uma decisão de nos alimentar da palavra de Deus. Decisão de encher a nossa vida, a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso vocabulário, o nosso coração da palavra de Deus, de mastigar a palavra de Deus. Irmãos, nós temos muito conteúdo dentro de nós. Muita coisa entra pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, pela nossa boca. Nós assistimos, lemos, escutamos muitas coisas.
Há dentro de nós muito conteúdo. Falta a palavra de Deus dentro de nós. Irmãos, nós precisamos tomar hoje a decisão de nos voltar à palavra de Deus e dela nos alimentar. Porque quando o nosso pensamento começar a vacilar, nós vamos ouvir lá dentro de nós o Espírito Santo nos recordando: ei, está escrito, tu és meu, eu te gerei, eu te aprecio e te amo. Quantas vezes eu já experimentei isso, irmãos? Quantas vezes na minha história, na minha vida, na minha caminhada, eu já fiz a experiência de não estar rezando naquele momento, mas uma hora lá eu me alimentei da palavra de Deus, então o Espírito vem e recorda em mim aquilo que a palavra diz sobre mim, sobre o que eu sou, sobre quem Deus quer que eu seja, sobre como Ele quer que eu viva. É a palavra de Deus que nos alimenta, que nos direciona, que nos sustenta. Eu vejo gente lendo muita coisa, buscando em muitos lugares soluções, direções, posicionamentos, instruções sobre como educar um filho, sobre como viver, sobre como resolver conflitos, como se curar, enfim. Existe muito conteúdo e muito conteúdo bom, mas o melhor é a palavra de Deus. Ali contém a sede da sabedoria, irmãos. Ali contém o manual da nossa vida, irmãos. Tenha certeza que se você se apropriar da palavra de Deus, o Espírito vai usá-la em seu favor. O Espírito Santo vai usar a palavra de Deus em seu favor. Quando lhe faltar a palavra, quando você não souber o que dizer, quando você não souber o que fazer ou como proceder, a palavra de Deus vai te orientar. Mas não essa palavra escrita na folha, a palavra escrita no coração, irmãos. No coração. Por que o Senhor não está falando de nós apenas debruçarmos estudos e estudos sobre a palavra de Deus? Ele está dizendo ouvir a minha palavra e colocar em prática. Ler a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus e executar a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Agir conforme a palavra de Deus. Nós precisamos dar esse passo para ir para o céu. Outro dia eu estava conversando com meu marido, eu sou muito delicada, né? Você já me conhece. Eu falei assim: você não tem medo de ir para o inferno, não? Porque eu tenho medo de ir para o inferno. Então eu procuro o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Você não tem medo? Você não pensa nisso, não? Na eternidade? Onde é que você vai gastar a sua eternidade? Onde é que você vai viver? Hoje eu estava brincando com as meninas lá na escola, né? Porque se aqui está quente, vocês imaginam uma sala de aula, né? Aí as meninas, meu Deus, esse calor não é de Deus, uma coisa dessa. Eu falei, já no treino, né? Pra gente saber como é que é lá. Pra gente poder decidir se é lá que a gente quer ficar ou não. Pra gente tomar a decisão de pra onde a gente quer ir. Irmãos, eu tinha um professor de educação física que ele dizia que não acreditava, né? No Antigo Testamento, que na figura de Jesus, beleza, que era misericórdia, amor, paz, agora aquele Deus carrasco do Antigo Testamento, como é que eu vou criar um inferno, vou mandar um filho meu para lá, eu sou um homem, não tenho coragem de mandar. Eu falei, ei, e se seu filho quiser ir deliberadamente, por livre e espontânea decisão, por vontade própria, você vai impedir? Aí ele falou, porque é isso que acontece comigo e com você. Deus não manda a gente para o inferno não, irmãos. Para nós, Deus criou o céu. Para nós, Deus criou o céu. Nós decidimos se é lá que nós queremos morar ou não. Não dá para servir a dois senhores. Ou eu busco o céu, ou eu busco os aplausos desse mundo, a aprovação desse mundo, os amigos que batem no ombro, os meninos que babam em mim, que me desejando. Ou as meninas que me invejam por aquilo que eu visto, pela forma como eu sou descolada, como eu me comporto. Essa é a nossa escolha, irmãos. O céu é logo, viu? Ontem eu ouvi a homilia do padre lá sobre o óleo das virgens que acaba. Eu fiquei pensando, se fosse hoje, meu Deus, o que seria de mim? O que seria de mim? Porque o céu é logo, irmãos. E o nosso desejo deve ser o céu. E a primeira decisão que nós precisamos tomar hoje é nos decidir enchermos da palavra de Deus, enchermos da palavra de Deus. Traçar um plano para atingir a meta.
A gente não traça plano para atingir as metas da gente? Esse povo aí que vive de ensinar os outros como é que vive, não vive ensinando isso? Olha, você faz assim, faz assado, que quando você tiver tantos anos, você está com essa meta atingida, não é assim? Outro dia eu vi um anúncio assim: suma por 2 meses lendo esse livro e evolua 2 anos. Quando chegar 2024, você já evoluiu 2 anos só lendo esses manuais, esses livros aqui que eu estou oferecendo. Era mais ou menos assim que o post dizia, né? A propaganda. Você quer evoluir na meta, no alcance do céu? O manual é esse aqui, ó. O plano é esse aqui. Já foi traçado, já foi escrito, já foi elaborado, já foi designado, tá tudo aqui. É só executar. Você não vai precisar planejar nada. Você não vai precisar fazer planilha nenhuma. Você não vai precisar fazer mapa mental nenhum. Você só vai precisar executar o plano. Colocar em prática aquilo que você já escuta, porque eu sei que você escuta a palavra de Deus. Na missa, no grupo de oração, nas redes católicas de televisão, de rádio. Agora nós precisamos colocar em prática o plano de Deus para nós. Porque o céu é a meta de Deus para você, nada menos do que o céu. Não tem aquela frase que o povo diz: o céu é o limite? Não tem? Aquela frase motivacional: o céu é o limite. O céu é um lugar que Deus fez para mim e para você. Vamos executar o plano, irmãos, que a gente chega lá. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora e a tomar a decisão de ouvir e colocar em prática a palavra de Deus, para que eu e você sejamos família de Cristo e cheguemos ao céu, busquemos as coisas do alto. Hoje eu lia sobre a história do santo do dia, né? Eu não vou nem lembrar o nome dele, que é tão complicado, não sei o que é Lau. E aí dizia lá que esse Lau, ô santo Lau, desculpa, dizia lá que ele, menininho, ele era torturado, maltratado, né? Sofria maus tratos pela família, pelo irmão. Era de uma família muito rica, lá da terra dele. E o irmão manteve ele tipo em cárcere privado, com privação de comida, de água, de tudo. E o menino só dizia assim: eu não quero essa vida aqui, eu quero é a outra. Isso aqui para mim não vale de nada. Menino ainda pequeno, eu quero é a outra vida. Chegou ao ponto dele pedir, ele adoeceu por causa das condições precárias que ele vivia, e ele pediu um pacto para poder receber a Eucaristia, e eles negaram. Então diz que Santa Mônica, acompanhada dos anjos, veio e entregou Jesus Eucarístico para ele. Ele se curou daquela enfermidade através dessa experiência. Com 14 anos ele fugiu e entrou nos conventos, no convento beneditino ou franciscano, não me lembro bem. E lá ficou todo mundo impressionado com a história dele, como foi que ele conseguiu aquilo. Com 18 anos ele morreu. E na hora que ele esperava a morte, diz a história lá, que ele disse que Nossa Senhora com os anjos estavam vindo buscá-lo e expressou sua felicidade no sorriso e disse: é essa a vida que eu quero. Essa vida que eu tive aqui não vale de nada para mim. A vida que eu quero é aquela vida. E eu fiquei pensando: meu Deus, que desejo do céu. Eu sonho com o céu o tempo inteiro, como diz essa canção que nós vamos cantar. Nós temos sonhado com tantas coisas, irmãos, e temos nos esquecido do céu, de sonhar com o céu. Feche os seus olhos agora, coloca os teus sonhos nas mãos do Senhor e fala: Senhor, eu tenho muitos sonhos para essa vida, muitos sonhos a serem realizados aqui nessa terra, muitos sonhos que o Senhor mesmo plantou no meu coração. Mas hoje, Jesus, eu quero sonhar com o céu. Hoje, Jesus, eu quero renovar a minha esperança, o meu desejo de céu. Hoje, Jesus, eu quero renovar em meu coração o desejo de estar na pátria celeste, face a face contigo, Senhor. O desejo de conhecer a morada eterna que o Senhor preparou para mim. Olha, Senhor, dá-me a graça. Dá-me a graça de decidir olhar para as coisas do alto. Dá-me a graça, Senhor, de decidir mudar o meu olhar para as coisas do alto. Tirar os meus olhos dessa terra e olhar para o céu, Senhor. De sonhar com a eternidade. De sonhar
de estar na tua presença para sempre. Irmãos, nós vamos ouvir uma canção. E eu te convido a orar com essa canção. Vai entregando os teus sonhos na mão de Deus e vai deixando Ele fazer o novo em você. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz, nada. Meu amor por ti, Jesus, é o que tem de valor. Nada me atrai, nada. Tarde te amei, mas te encontrei, amor. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria, nada.